Como Renato Rocha morreu? Renato Rocha foi um dos integrantes da banda Legião Urbana, que marcou a história do rock brasileiro nos anos 80 e 90. Ele era o baixista da formação original, junto com Renato Russo, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá. Renato Rocha participou dos 3 primeiros álbuns da Legião Urbana. Ele era considerado um dos melhores músicos da banda, com suas linhas de baixo se destacando por serem melódicas e criativas, contribuindo para o som único da banda. Renato da Silva Rocha, também conhecido como Negrete ou Billy, nasceu no Rio de Janeiro em 27 de maio de 1961, mas mudou-se para Brasília em 1970, quando tinha 9 anos, devido à transferência de seu pai, que era militar. Em Brasília, Renato Rocha viveu na quadra 306, onde conheceu a banda Tela, uma das precursoras do movimento punk na cidade. Foi vendo os ensaios da banda, que Renato começou a se interessar pela música, principalmente o punk, que trazia uma euforia para o jovem que tinha fama de ser brigão. Com uma sonoridade simples, rápida e agressiva, e letras que expressavam revolta, ironia e crítica, o punk ganhou a atenção de Renato Rocha, que sempre que podia estava envolvido junto dos grupos punk da cidade. Renato Rocha também era conhecido na cidade por ser um amante dos esportes. Ainda novo ele praticava vôlei na Associação Atlética Banco do Brasil. Seu porte físico avantajado o rendeu o apelido de Renatão, e posteriormente o apelido de Negrelli, que foi um jogador do clube onde praticava vôlei. Além do vôlei, ele gostava de andar de skate, fazer capoeira e participar de torneios de queda de braço. Porém, o interesse do jovem pela música foi aumentando, e aos 12 anos ele já se destacava tocando violão e posteriormente contrabaixo. Quando Renato Rocha se muda para a quadra 106, ele conhece Geraldo Ribeiro, conhecido como Jerusa, um ex-integrante das bandas Escola de Escândalos e Blitz 64. Através de Jerusa, ele é apresentado a pessoas que futuramente iriam construir a história do rock de Brasília, como Renato Russo e Fê Lemos. Nessa época, ele participa de sua primeira banda chamada Gestapo, e foi pulando de banda em banda até que recebeu o convite de Marcelo Bonfá, que era seu amigo e pensou nele para integrar a banda Legião Urbana. Em 1984, Renato Rocha entra para a Legião Urbana, devido ao fato de Renato Russo estar impossibilitado de tocar baixo. Antes da entrada de Renato Rocha na Legião Urbana, a banda já era bastante conhecida no cenário musical de Brasília, e já tinham conseguido um contrato com a gravadora M. Quando Bonfá faz o convite para ele, a Legião estava prestes a entrar em estúdio para a gravação do primeiro disco. A chegada de Renato Rocha foi fundamental para a gravação do primeiro disco, já que Dado e Bonfá não tinham muita experiência musical, e Renato Russo estava impedido de tocar qualquer instrumento. A gravação do disco não foi uma tarefa fácil, o som da bateria estava ruim, os amplificadores eram velhos e os microfones eram insuficientes. Além disso, a gravadora exigia que o disco fosse feito em um mês, para aproveitar o mercado natalino. O temperamento rebelde de Renato Rocha também começou a trazer algumas preocupações, mesmo sendo um integrante novo, ele vivia se metendo em brigas. Apesar de todos os percalços, o resultado foi um sucesso de crítica e de público. O disco vendeu mais de 500 mil cópias e consagrou a Legião Urbana como uma das maiores bandas do rock nacional. Durante 3 álbuns, Renato Rocha integra como membro da banda, e é responsável por algumas composições da Legião como Angra dos Reis, Daniel na Cova dos Leões, Mais do Mesmo e Quase Sem Querer. Em 1989, ele acabou sendo expulso da Legião Urbana. Os reais motivos de sua saída nunca foram esclarecidos, porém, a convivência entre os membros da banda e Renato Rocha estava ficando insustentável. Nessa época, ele enfrentava problemas pessoais e profissionais. Renato sofria de depressão, ansiedade e dependência química. Ele também tinha dificuldades para se adaptar ao sucesso e à fama da Legião Urbana, que crescia cada vez mais no cenário musical nacional. Sua saída da banda não fez bem para ele. Mesmo tentando dar seguimento em sua carreira musical, participando de outras bandas, ele nunca mais conseguiu ter destaque no cenário musical. Já sua antiga banda, a cada álbum que lançavam faziam mais sucesso. Com o passar do tempo, Renato Rocha começou a ter dificuldades financeiras, profissionais e principalmente mentais. Mesmo com 2 filhos e um pai,
que tentou fazer de tudo para ajudá-lo, seus problemas o impediam de ter uma vida normal. Ele se afastou da música e passou a viver de forma precária, chegando a morar nas ruas de São Paulo por alguns anos. Ele sofria de depressão e dependência química, e não recebia ajuda de seus antigos colegas de banda. Em 25 de março de 2012, Renato Rocha deu uma entrevista para o programa jornalístico Domingo Espetacular, da Record, onde falou como foi parar nas ruas. A entrevista chocou muitos fãs e ex-companheiros de música, que desconheciam sua realidade. Após a entrevista, algumas oportunidades de realizar participações em shows apareceram, porém a vida de Renato continuou a mesma. Seus últimos dias de vida foram lutando contra o vício, a depressão e os problemas psicológicos. Poucos meses antes de falecer, seu pai o colocou mais uma vez em uma clínica de reabilitação em Cotia, na Grande São Paulo. Nessa clínica, ele podia passar os finais de semana em outro local de sua preferência. No final de semana de sua morte, ele decidiu ir para o Guarujá, para encontrar uma amiga. Na cidade ele se hospedou num hotel barato. No dia 22 de fevereiro de 2015, sua amiga, que também estava hospedada no mesmo hotel, sentiu a falta do músico, que não abria a porta e não dava nenhum sinal que estivesse bem. Preocupada que algo pudesse ter acontecido com Renato, ela liga para a polícia. Quando os policiais chegam, eles também não são respondidos e decidem entrar no quarto do músico por uma janela. Eles encontram Renato Rocha atirado no chão sem nenhum sinal de violência. O corpo do músico é levado para o IML, que após realizar a perícia no corpo, identifica como causa da morte parada cardíaca. Renato Rocha morreu em 22 de fevereiro de 2015, em decorrência de uma parada cardíaca. Ele estava com 53 anos de idade. Seu enterro aconteceu em 24 de fevereiro de 2015, no cemitério Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes, na região da Grande São Paulo. O enterro contou com a presença do filho de Renato Russo, Giuliano Manfredini, que demonstrou gostar bastante do antigo integrante da banda de seu pai. Já os ex-integrantes da Legião Urbana, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, deixaram recados nas redes sociais, exaltando a importância de Renato Rocha para a banda e deixando condolências à família do músico. Renato Rocha foi um dos baixistas mais importantes do rock brasileiro, que marcou a história da Legião Urbana com seu talento e sua personalidade. Sua trajetória foi marcada por altos e baixos, mas também por muita música e arte. Ele será sempre lembrado pelos fãs e admiradores da Legião Urbana, que continuam ouvindo suas canções e se emocionando com sua obra. Ele deixou um casal de filhos e uma neta, além de muitos fãs e admiradores. E foi assim que Renato Rocha morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.